Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Feed Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre a carreira do diretor Hayao Miyazaki, que completou 80 anos agora em janeiro de 2021. E ele é um dos principais nomes da animação japonesa e que inspira animações de todo o mundo. Miyazaki é o nosso cineasta do mês, então bora pro vídeo. Hayao Miyazaki nasceu em Tóquio em 5 de janeiro de 1941. Ele é um animador, cineasta, roteirista e artista de mangá japonês. E, é claro, é um dos cofundadores do estúdio Ghibli, um dos mais aclamados estúdios de animações de todo o mundo. E uma das curiosidades importantes sobre a vida do Miyazaki é que ele era filho do Katsuji Miyazaki, que é o fundador da Miyazaki Airplanes, que era uma fábrica que fazia peças para aeronaves do combate japonês durante a Segunda Guerra Mundial. E este ponto é uma parte importante do processo criativo do Miyazaki, onde muitos dos seus filmes têm a presença do temas de aviação ou algum avião em cena. Destaco, por exemplo, Porco Rosso e também Vidas ao Vento. Hayao Miyazaki começou a gostar de animação ainda na escola, mas ele desejava primeiramente ser um desenhista de mangá. Só que aí entra uma curiosidade bem interessante sobre o diretor. O Miyazaki só conseguia desenhar objetos familiares e da sua realidade, como aviões, tanques de guerras e batalhas. Ele tinha muita dificuldade de desenhar pessoas e foi obrigado a desenvolver uma grande capacidade de observação para entender como os seres vivos se movimentam e como se comportam a estímulos. E com o resultado desse grande estudo do Miyazaki, ele aprendeu que os seres são motivados pelo espírito e não apenas por atividades mecânicas. Para ele, os sentimentos internos dos personagens são os verdadeiros motores para uma animação. E é exatamente isso que a gente percebe nas suas produções. Existe uma grande sensibilidade nos seus personagens e como eles lidam com várias questões, tudo de uma forma muito emocional e lúdica. E o primeiro contato realmente do Miyazaki na produção de animações foi em 1963, quando ele entrou para a Toei Animation, onde ele começou a sua parceria com Isao Takahata e lançou o seu primeiro filme, Horus, o Príncipe do Sol, onde trabalhou na direção de animação e o Takahata como diretor. O Miyazaki, durante a década de 70, trabalhou muito como diretor de arte em vários projetos. Foi só em 1979 que ele estreou como diretor em um longa-metragem com o filme O Castelo de Cagliostro. E neste filme a gente consegue ver bastante o estilo do Miyazaki, seja na sua narrativa e também nos seus traços como um desenhista. Em 1934, Miyazaki lançou o Nausicaa do Vale do Vento, que é uma obra, na verdade, que surgiu como um mangá, né, o Miyazaki mesmo que desenhou, e que depois virou um filme. Este filme ele representa o início da sociedade entre o Miyazaki, o Takahata, o Tokuma e Suzuki, que além de auxiliar na produção do filme, fundaram todos juntos em 1985 o famoso e maravilhoso Estúdio Ghibli. E o primeiro longa do estúdio Ghibli, dirigido por Miyazaki, foi Castelo no Céu, de 85. O diretor teve como inspiração principal para os desenhos a arquitetura da Grécia Antiga. Aliás, esse é um filme que fez história ao ser a animação com maior arrecadação do ano no Japão. E depois do lançamento do Castelo do Céu, o próximo filme que Miyazaki lançou foi um dos maiores do estúdio Ghibli, que é Meu Amigo Totoro. Na mesma época que esse filme estava sendo produzido, outro filme do estúdio Ghibli também estava sendo produzido, que é O Túmulo dos Vagalumes, feito pelo Takahata. Ambos foram lançados simultaneamente em 88. E esse lançamento conjunto foi considerado uma das duplas em cartaz mais emocionante e notáveis já oferecidas ao público do cinema. E agora falando um pouquinho sobre o estilo e estética do Miyazaki, os seus filmes têm como principal foco criar mundos fantasiosos, que sempre tem aquele pezinho no surrealismo, mas que ao mesmo tempo carrega diversas críticas sobre o comportamento humano. Os seus filmes trazem uma sensibilidade única, e eu acho incrível como todas suas animações trazem um nível de detalhe minucioso
em tudo que está na cena, seja nos objetos ou na forma como o personagem age, deixando muito mais real. O seu cinema é caracterizado pela recorrência de diversos temas, como a relação familiar, o risco do meio ambiente e da tecnologia. E esse tom familiar e sensível que ele traz no filme vem muito de várias questões da sua infância. Uma que eu gostaria de destacar é sobre a mãe do Miyazaki. Ela sofreu de tuberculose vertebral de 1957 a 1955. Sendo os primeiros anos, ela passou no hospital fazendo tratamento e depois recebeu o tratamento em casa. Então isso vem muito das lembranças do Miyazaki. E eu destaco uma curiosidade, né, que muitos falam, é que a mãe das meninas do filme O Meu Amigo Totoro passa, né, por um momento de doença em que ela está no hospital e como as meninas lidam com esse drama na vida delas. E muitos falam que a inspiração, né, para a personagem da mãe foi uma lembrança do Miyazaki em relação à sua mãe. Outra coisa é como ele retrata as mulheres nos seus filmes. O Miyazaki tem como característica nos seus filmes trazer figuras femininas muito fortes e guerreiras. Muitas das suas protagonistas são meninas e mulheres jovens, que, diferente de várias produções, seja do cinema ocidental e do próprio cinema japonês, onde você tem vários animes que sexualizam mulheres, o Miyazaki vai totalmente contra isso. Ele cria mulheres fortes, corajosas e que não são vítimas da situação. Ele mesmo disse uma vez uma frase super impactante e que é exatamente como eu vejo os seus filmes, que é, abre aspas, muitos dos meus filmes têm protagonistas femininas fortes, garotas corajosas e autossuficientes, que não pensam duas vezes em lutar pelo que acreditam com todo o coração. Elas precisarão de um amigo ou de alguém que lhes dê apoio, mas nunca de um salvador. Qualquer mulher é capaz de ser uma heroína, quanto qualquer homem. Fecha aspas. Então eu acho que isso é um grande diferencial do cinema do Miyazaki, né? Você tem um grande estudo de personagem. São filmes que abraçam uma narrativa simples, do cotidiano, e que ao mesmo tempo traz esse lado fantasioso. São filmes que constroem uma narrativa diferente dessas animações mais comerciais, que precisam de ação e impacto a todo momento. E essa é uma outra questão super importante da estética do Miyazaki nos seus filmes. Em muitos momentos a gente tem cenas que de alguma forma não são importantes para a história do filme. E isso é um conceito trabalhado pelo Miyazaki, é um conceito muito antigo da cultura e arte japonesa, conhecido como ma, que significa vazio em japonês. São como momentos de contemplação, quando os personagens e o universo param e o espectador para junto, criando ao mesmo tempo um respiro. E o diretor também já comentou sobre isso, de ser um receio de vários animadores, em que eles têm medo de perder a atenção da criança com essas pausas. E com isso, em uma entrevista, o Miyazaki até disse: não é só porque o filme é 80% intenso o tempo todo que as crianças vão te abençoar com a concentração delas. O que realmente importa são as emoções subjacentes. E é isso que eu acho mais genial em toda a história do Miyazaki. Todos os seus filmes têm uma narrativa artística, mas que consegue prender diversos tipos de público, de várias faixas etárias. E bom, depois de falar um pouquinho sobre a história do Miyazaki, agora eu vou destacar alguns dos seus filmes principais para você conhecer mais o seu cinema. O primeiro filme que eu quero destacar é Viagem de Chihiro. O filme é de 2001 e se tornou a produção mais bem-sucedida do cinema japonês, conquistando mais de 347 milhões de dólares de forma mundial. O longa conta a história de Chihiro, que é uma garota de 10 anos que descobre um mundo secreto de espíritos estranhos, criaturas e feitiçaria. Quando seus pais são misteriosamente transformados em porcos, ela deve recorrer à coragem que nunca soube que tinha para se libertar e devolver sua família ao mundo exterior. E A Viagem de Chihiro é aclamada pela crítica internacional. A obra é frequentemente citada como uma das melhores da década de 2000 e uma das melhores animações de todos os tempos. E aliás, esse filme ganhou um Oscar na categoria de melhor animação em 2003. Mas apesar disso, o Miyazaki não compareceu
naquele ano no Oscar, onde ele fez um protesto contra o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Iraque. O próximo filme é Princesa Mononoke. O filme é de 1997 e é um dos principais filmes de protagonismo feminino do Miyazaki. Aliás, o diretor também quis mostrar vários grupos de minorias no filme que nunca são retratados no cinema japonês. O filme conta a história de um príncipe que, após enfrentar um deus javali enfurecido, é amaldiçoado com um mal que pode matá-lo. Para encontrar a cura, ele decide viajar para longe e acaba se envolvendo numa batalha entre os deuses animais da floresta e os moradores de uma vila de mineiros, que aos poucos estão destruindo a floresta. E nessa aventura ele conhece a princesa Mononoke, que protege a floresta. Esse filme foi o primeiro longa-metragem a ganhar o prêmio da Academia Japonesa de Melhor Filme. E, aliás, para a candidatura no Oscar, esse filme foi escolhido do Japão para concorrer a melhor filme estrangeiro, mas no final não conseguiu a indicação. E o próximo filme é o fofíssimo Meu Amigo Totoro, de 1988. É um filme que se comunica bastante com o público infantil, mas ao mesmo tempo tratando vários temas complexos de maneira sensível e lúdica. O filme conta a história de duas meninas que se mudam com o pai para o interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, que está internada em um hospital. Lá, elas viverão muitas aventuras ao lado de um simpático espírito protetor da floresta chamado Totoro. A imagem de Totoro faz parte até do logo, do Estúdio Ghibli, e é o filme mais comercial deles, onde a venda de produtos do filme é febre até hoje no mundo todo. E o próximo filme é Castelo Animado, de 2004. Esse é um filme que em 2013 o Miyazaki disse que foi a sua criação favorita. O Castelo Animado traz uma visão muito clara do cineasta, principalmente com temas anti-guerra. Além disso, ele também explora temas como velhice e que é algo que concede uma certa liberdade para a protagonista. Além disso, o filme também contém elementos feministas e também sobre o amor. O Castelo Animado é sobre uma bruxa que lança uma terrível maldição sobre uma jovem chamada Sophie, transformando-a numa velha de 90 anos. Desesperada, ela embarca numa odisseia na qual acaba parando no Castelo Animado, onde reside um misterioso feiticeiro, que poderá ajudá-la a reverter o feitiço. Esse é um outro filme do Estúdio Ghibli, que foi super bem sucedido no cinema japonês. O filme foi muito bem recebido pela crítica também, principalmente pelos temas abordados pelo Miyazaki. E ele também concorreu ao Oscar de melhor animação. E o último filme que eu vou destacar é Vidas ao Vento. Esse foi o último filme dirigido pelo Miyazaki antes de se aposentar em setembro de 2013. No entanto, em 2017, Miyazaki resolveu que vai lançar mais um longa-metragem. O novo longa, que ainda não estreou e nem tem prévia para sair, se chama How Do You Live? E como Miyazaki é super minucioso nas suas produções, não tem como saber quando vai sair esse novo filme do mestre. E bom, voltando a Vidas ao Vento, o filme conta a história do designer de aviões e os principais acontecimentos históricos que afetaram a sua trajetória. O jovem sonha em voar e desenhar lindos aviões. Durante a busca pelo seu sonho, ele conhece uma jovem encantadora por quem se apaixona. E uma das curiosidades mais interessantes relacionadas a Vidas ao Vento foi usar efeitos sonoros criados por voz humana. O Miyazaki expressou um grande interesse nesse tipo de produção de sons sonoros desde o começo da produção do filme. E vários tipos dos sons da animação, como os aviões decolando, o motor de carro, foram tudo feitas com vozes humanas, o que deixa tudo mais especial em relação a esse filme. E bom, eu sou super suspeita para falar do Miyazaki, eu acho ele genial. Ele tá aí com seus 80 anos e carrega firme o que ele acredita, com a sua identidade artística e de narrativa, sempre retratando histórias simples, dramáticas, com um peso estético impecável. E eu termino esse vídeo com uma frase do diretor que define o seu cinema. A criação de um mundo único vem de um grande número de fragmentos e caos. E bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Aí se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!